Boa noite, queridos. Hoje vamos mergulhar em um mundo onde a sedução é uma arte refinada, o poder se esconde atrás de leques e cada gesto de uma concubina no Japão feudal é calculado como uma jogada de xadrez. Imagine ser treinada desde a infância para dominar a dança dos olhares, o suspiro no momento certo, o toque que parece acidental, mas é puro design. Antes de se acomodar, porém, faça uma pausa. Se este universo de intrigas e elegância desperta seu interesse, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de qual canto do mundo você nos assiste e que horas são aí. Adoro saber quem se junta a essa jornada noturna. Agora, apague as luzes. Se quiser, ligue um ventilador para criar aquele ruído branco que embala a imaginação. Vamos começar nossa viagem devagar, como quem desdobra um pergaminho antigo. O dia nasce sem alarde, como um convite sussurrado. Nenhum galo canta, nenhuma porta rende. Apenas uma claridade tímida filtra-se pelas portas de papel de arroz, enquanto servas deslizam em silêncio, fingindo não avaliar cada curva do seu corpo ainda deitado no futon. Você permanece imóvel. Não por descanso, mas porque qualquer movimento brusco quebraria a ilusão de mistério que te define. Na verdade, suas costas doem, os cabelos estão amassados de um lado e o sonho que acabou de ter era tão estranho que nem vale a pena decifrar. Mas isso não importa. Este é o primeiro ato do dia, e você é ao mesmo tempo atriz e cenário. As servas entram em fila, curvando-se tão baixo que você quase se pergunta se não deveria pisar nelas para manter a hierarquia. Colocam à sua frente uma bacia de água morna, como quem diz, aqui está a sua dignidade, não se esqueça de lavar também atrás das orelhas. Começam o ritual, limpam, pentear, transformam. Não por afeto, mas porque já viram o que acontece com as mulheres da corte que ousam aparecer com um fio de cabelo fora do lugar. Seu rosto é lavado com delicadeza, os cabelos são alisados com reverência. Não é carinho, é protocolos. Enquanto isso, você mantém a expressão adequada, serena, distante, com um toque de tédio existencial. Silêncio. Fala só depois que a máscara estiver pronta. Você olha de relance no espelho de bronze polido. Lá está o reflexo de alguém que tem pensamentos, mas é paga para não expressá-los. Do outro lado da biombo, ouve-se a risada abafada do daimyo, que parece ter acordado com energia demais. Pode ser um bom sinal. Ou um presságio. Mentalmente, você anota, evitar o contato visual com sua concubina favorita, pelo menos até a cerimônia do chá. Levanta-se do futon como um cisne emergindo da névoa. Ou como um cisne com as pernas dormentes e um futuro que se fecha como um leque. Os mangas estão arrumados, os incensos acesos, a performance começa. Você ajusta os ombros e murmura a mantra universal das mulheres, vamos lá, mais um dia. Agora que está ereta e disfarçando a torcicolo de uma noite mal dormida, é hora da maquiagem. Ou, como chamam no círculo das concubinas, negação histórica de si mesma com pitadas de toxicidade. Primeiro passo, o pó branco, feito de arroz moído e, em alguns casos, com tanto chumbo que daria para construir uma casa. A serva começa a aplicá-lo no seu rosto como se estivesse apagando provas de um crime. O objetivo? Apagar qualquer vestígio de humanidade. Se sua pele ainda lembra um tom natural, você falhou. Depois, o pescoço e o colo, porque Deus não permita que o daimyo veja um pedaço de pele que não pareça pintada por um fantasma. Você permanece quieta enquanto a serva passa o pincel, às vezes contendo uma espirro que poderia arruinar sua nova identidade. Em seguida, as sobrancelhas. Não importam as suas originais. Elas são apagadas e redesenhadas alguns centímetros acima, criando um olhar de eterna surpresa misturada com indiferença emocional. Dizem que é sensual. Teoricamente. Depois, os lábios. Você pensaria que seriam pintados por completo, mas não, apenas um pequeno ponto vermelho no centro, como se tivesse beijado uma ameixa e saído correndo. Aprova com um aceno, porque a tradição exige. Se algo parece esquisito e fora de lugar, é porque está certo. E então, o toque final, o enegrecimento dos dentes. Sim, sério. Uma pasta pegajosa de ferro é aplicada com cuidado, transformando seu sorriso em algo que lembra um sorvete de carvão. Oficialmente, significa que você é inacessível. Na prática, só torna qualquer sorriso improvável. Durante todo o processo,
você fica parada como uma estátua sendo vandalizada por uma equipe de artistas educados. Não se mexe, não comenta, e certamente não pergunta: isso é realmente necessário? A resposta é sempre sim. Não porque faça sentido, mas porque é assim há séculos. E ninguém quer ser a primeira a pisar na bola. No final, você parece uma pintura que ganhou vida. Se a pintura fosse feita por alguém que odeia a pele e ama drama. Depois de transformada nessa máscara de kabuki emocionalmente distante, é hora de se vestir. E quando digo a vestir, quero dizer a participar voluntariamente de uma prova de resistência têxtil. Primeira camada: as peças de algodão que, em teoria, evitam que o kimono formal grude na sua alma no verão. Não funcionam muito bem, mas dão a ilusão de ventilação. Depois, as roupas internas. Decorativas, simbólicas e completamente desnecessárias. Exceto pelo fato de que são obrigatórias, e devem ser vestidas na ordem certa, senão seu status despenca mais rápido que uma geisha em um lago congelado. As combinações de cores são um código. Vermelho escuro sobre verde pálido, elegância misteriosa. Branco sobre dourado, não fale comigo antes do chá. Depois, o kimono externo, pesado, brilhante e nada indulgente. Neste ponto, suas mangas são tão longas que poderiam estrangular uma rival. Por isso ninguém fica muito perto durante os preparativos matinais. E finalmente, o obi, que segura tudo no lugar enquanto tenta quebrar sua coluna. É amarrado com tanta força que você mal consegue respirar até o pôr do sol. Um obi bem atado diz muito: sofisticação, contenção e o desespero silencioso de quem está a um espirro da catástrofe. Você não se veste sozinha. Fica parada enquanto duas servas a enrolam, ajustam, puxam e moldam como papel de origami. Elas não falam, apenas soltar um suspiro rouco quando algo não fica perfeito. Esse som significa: levante os braços. Com o tempo, você aprende a linguagem delas. Quando tudo termina, você não sente mais as costelas, mas parece um pergaminho imperial com olhos passivo-agressivos. E o melhor, isto é apenas seu visual casual. Nem sequer tem planos para o dia. Talvez sentar no jardim, fingindo ler poesia. Mas deve parecer pronta para um retrato real ou um flerte repentino. E, francamente, nenhuma das duas opções está descartada. Agora você está completamente vestida, o que é impressionante, considerando que há mais tecido em você do que em uma barraca pequena. Hora do café da manhã, ou, como chamam as concubinas, exercício de contenção, postura e esquiva habilidosa das mangas na sopa de miso. Você se senta sobre os calcanhares, pernas dobradas com elegância, o que é encantador para os padrões de um leque, mas torturante para os joelhos. À sua frente, uma bandeja impecavelmente arrumada, uma tigela de miso, um pedaço de peixe grelhado, legumes em conserva e uma sopa que parece julgar suas escolhas de vida. As porções são mínimas, porque você não está aqui para se alimentar. Deve parecer etérea, levemente faminta, como uma boa metáfora romântica. Sua missão é comer o suficiente para não desmaiar, mas não tanto a ponto de parecer que está gostando. Se mastigar faz barulho, já errou. Cada movimento é coreografado, a colherada de sopa levada aos lábios com a precisão de uma cerimônia, o pedaço de peixe cortado em ângulos que não ofendam a estética. Você não come, performa. E enquanto o daimyo devora seu prato do outro lado da sala, você sabe, o verdadeiro banquete ainda nem começou. A batalha pelo poder, pela atenção, pela sobrevivência no palácio se travada em silêncios, olhares e na arte de parecer inalcançável. Hoje é só mais um dia. Amanhã, a máscara voltará a ser pintada. Um sopro de ar mais forte que o devido, e uma sobrancelha se ergue. Pedir mais arroz? Melhor não seria como anunciar em voz alta que sua educação foi feita por lobos. A refeição transcorre em silêncio absoluto, nenhum sorvo ruidoso, nenhum suspiro de alívio quando o umami da ameixa em conserva explode na língua. Tudo deve ser contido, como um haikai mal escrito, breve, preciso e sem um traço de emoção desnecessária. As hashis dançam entre seus dedos num balé de frustração e técnica. Os punhos do kimono são tão largos que cada garfada exige a precisão de um duelista. Inclinar-se levemente para o lado, ajustar a manga sob o antebraço, rezar para que nenhum grão de arroz caia na sopa e desate um maremoto de miso no tatame. As servas estão ali, imóveis como estátuas de porcelana. Não falam, mas tudo veem.
Anotam cada piscada, cada grão de arroz que escapa dos seus lábios, uma lista silenciosa de pequenas humilhações que serão discutidas mais tarde, entre risinhos abafados e xícaras de chá. Você termina, faz uma reverência tão leve que quase não move o ar, e deposita as hashis sobre a mesa com a mesma devoção que um monge depositaria um rolo de sutras. O café da manhã está encerrado. Foi satisfatório? Espiritualmente, não. Nutricionalmente, duvidoso. Mas há um alívio estranho, talvez da comida, talvez do ubi apertando suas costelas como um carrasco paciente. De qualquer forma, você está pronta para o próximo ato. E o próximo ato, como sempre, é esperar. Não qualquer espera. Esperar como quem domina uma arte perdida, imóvel, elegante, com a paciência de uma deusa que sabe que o tempo é seu único aliado. Você não pode vagar pelos jardins deusa livre. Isso seria o mesmo que anunciar, em letras garrafais, que você é uma mulher sem propósito. Em vez disso, você ocupa seu lugar designado, uma sala minimalista com vista para o Lago dos Carpas, onde a água não faz nada de interessante desde o outono passado. Você se senta. Você espera. De vez em quando, muda de postura não por desconforto, mas para dar a impressão de que está meditando sobre a efemeridade da vida, e não lutando contra uma cãibra na perna. Não pode parecer impaciente. Impaciência é para mercadores e esposas. Uma concubina espera como quem faz um favor ao universo. Essa espera pode durar 10 minutos ou 5 horas. O daimyo pode chamá-la. Ou não. Talvez esteja com outra mulher, talvez esteja lendo poesia de guerra, talvez esteja cochilando sobre um travesseiro que custa mais do que uma aldeia inteira. O ponto é, você saberá se e quando alguém sussurrar que o mestre deseja sua presença. Para matar o tempo, pode compor um poema algo melancólico sobre flores de ameixeira e desejos não ditos. É um gênero à parte, pontos extras se ninguém entender exatamente a quem se refere. Pode tocar o samisen, mas sem entusiasmo. Ninguém gosta de uma concubina que parece demasiado feliz. Claro, as outras mulheres também estão esperando. Às vezes à vista, às vezes além do alcance da voz. É uma competição silenciosa. Quem parece mais serena? Quem ajustou melhor as mangas do kimono? Quem capturou o olhar do mensageiro que levava chá aos aposentos do daimyo? É xadrez com olhares, posturas e a maneira como seu obi está levemente desalinhado à esquerda. E o mais difícil é parecer que sua dignidade não depende, nem um pouco, de ser ou não chamada hoje. Embora, é claro, dependa completamente. Mas você é uma profissional. Suspira com graça, olha para o horizonte preferencialmente para algo poético, como uma folha caindo ou um carpa que parece tão entediado quanto você. Se amanhã foi sobre preparação, o dia é sobre posicionamento. E não fale em yoga. É estratégia social palaciana, envolvida em seda bordada e perfume de óleo de ameixa. Agora, todas as concubinas se reúnem. Troca-se olhares oblíquos, reverências rasas, sorrisos que parecem cálidos mas cortam como lâminas. Não é amizade. É espionagem disfarçada de cortesia. Todas observam, ouvem, e muito silenciosamente tentam destruir a reputação uma da outra sem elevar a voz. O ar está carregado, a tensão é floral, os temas de conversa são triviais. Por design. A caligrafia da senhora Aiko melhorou tanto. Tradução: ontem ela escreveu como um monge bêbado. O daimyo parecia tão sereno esta manhã. Tradução: ele não te chamou, não é? E, é claro, o clássico, você está radiante hoje, que na verdade significa pelo menos não parece uma morta-viva como de costume. Parabéns. Cumprimentos são adagas verbais envelopadas em polidez. Quanto mais afiado o sorriso, maior a chance de você ter sido insultada. Um comentário casual sobre o kimono de alguém ser ousadamente moderno pode desencadear uma crise existencial de uma semana. Você navega por tudo isso com graça or, pelo menos, finge. Sorri suavemente, inclina a cabeça ao ouvir, demonstra admiração pelo haikai alheio, mesmo sabendo que foi copiado de um biombo antigo. E então alguém menciona o daimyo. Talvez tenham visto ele perto do lago. Talvez esteja demorando para examinar um leque que acidentalmente foi deixado por uma concubina. A sala congela mas de forma discreta, como se ninguém estivesse contendo a respiração. E é nesse momento que o verdadeiro desempenho começa.
Você deve parecer interessada, mas não demais. Confiante, mas não arrogante. Acessível, mas intocável. Como um doce que todos desejam, mas ninguém tem certeza se podem provar. Sua voz é mel, sua postura é impecável, e suas ofensas são tão indiretas que poderiam ser confundidas com elogios. Assim se conquista status. Não com guerras, mas com sussurros. Se, após o encontro, pelo menos uma rival duvidar de suas mangas, de seus versos ou de seu perfume, o dia foi um sucesso. Você ainda não foi chamada, mas a esperança essa traidora ainda respira, sufocada sob 12 camadas de seda. Quando o sol passa seu zênite e você sobrevive a mais uma rodada de diplomacia com os olhos, chega a hora do banho. Opcional, mas fortemente recomendado, assim como não cheirar a desespero e rabanete em conserva caso seja, finalmente, convocada. A casa de banho é silenciosa, cheia de vapor e do leve aroma de yuzu e tensão. Você se despie com a ajuda de uma serva, porque a maioria das concubinas não conseguiria se libertar sozinha do labirinto de nós, pregas e restrições morais que acompanham um kimono formal. Quando finalmente está nua, livre dessa armadura de tecido, entra na água quente. Por um instante, você é ninguém. Não um símbolo, não uma estratégia. Apenas uma mulher suada em uma banheira, se perguntando se depilou as pernas com precisão suficiente para um aristocrata de visão duvidosa. Você se lava, mas não com fervor. Há uma técnica nisso, deve estar limpa, não desesperada. Aplica um perfume sutil, nada floral demais. Não quer cheirar como uma gueixa com algo a provar. Apenas o suficiente para sugerir. Seu próprio leque é preparado. O cabelo é novamente untado com óleo, a pele em pó, os calcanhares são inspecionados por calos, sim, até eles devem ser impecáveis para homens que não cortam as unhas desde a última colheita de arroz. E tudo isso pode ser em vão. Você pode não ser chamada. Pode simplesmente voltar aos seus aposentos, reaplicar toda após sentar-se novamente, compostando versos ambíguos sobre patos. Mas se for chamada e aparecer cheirando a estresse e tofu cru, o escândalo é garantido. Então você se banha. Se prepara. Fica macia, delicada, levemente brilhante pelo óleo perfumado porque estar pronta faz parte do jogo, mesmo que o convite nunca chegue. E, além disso, a melhor vingança contra as outras concubinas é parecer mais bela do que ela sem parecer que se esforçou. Não há anúncios dramáticos. Nenhum gongo soa. Quando o chamado finalmente vem, se é que vem, chega da mesma maneira que chegam todas as coisas importantes. Como um suspiro que escapa entre os lábios de um poeta sonolento. Não é gemido, é haiku em voz baixa, 3 sílabas de prazer calculado, 2 de surpresa fingida, uma pausa estratégica para que ele se sinta o autor da sinfonia. Seus dedos deslizam pela seda do seu kimono como se estivessem decifrando um pergaminho antigo, devagar, com reverência, mas sem pressa de chegar ao final. Você não se contorce, não se oferece. Apenas existe, e essa é a arte mais difícil de dominar. Cada centímetro de pele revelada é uma concessão, não uma rendição. A luz da lâmpada de papel projeta sombras alongadas nas paredes, seu perfil se funde com o dele, 2 corpos tornando-se um único contorno de tinta sobre seda. Ele não pergunta se você gosta. Você não pergunta se ele voltará. Alguns jogos são jogados em silêncio, com regras escritas em tinta invisível há séculos. Você sabe que, amanhã, outras mãos ajustarão os travesseiros deste mesmo futon, que outro incenso queimará nestes mesmos braseiros. Mas hoje à noite? Hoje à noite você é a única lua no céu dele, mesmo que amanhã o céu mude de dono. Quando tudo termina, se é que algo assim termina, você se levanta com a mesma graça com que se sentou. Não há pressa, não há desdém. Ajusta o kimono com gestos que são, ao mesmo tempo, íntimos e distantes, como se estivesse arrumando não a própria roupa, mas os detalhes de um soneto. Ele já está de costas, vestindo sua armadura de etiqueta novamente, e você sabe que, daqui a 5 minutos, será como se nada tivesse acontecido. Exceto pelo cheiro de yuzu que permanece no ar, e pela maneira como suas coxas ainda tremem levemente quando você se ajoelha para servir o chá da despedida. É só então, quando a porta desliza entre vocês dois, que você permite a si mesma respirar fundo. Não por alívio, mas por profissionalismo. Porque amanhã pode não haver convite, e você precisa estar pronta para sorrir como se isso não a afetasse.
ou para chorar em silêncio, se for o caso, mas só depois de fechar a porta do seu próprio quarto, onde nenhuma concubina poderá ouvir. E enquanto as servas recolhem as xícaras e apagam as últimas brasas, você se deita na cama fria, sabendo que a verdadeira performance não foi o que aconteceu no futon. Foi o modo como, daqui a algumas horas, você se levantará como se nada tivesse mudado. Como se não tivesse passado a noite inteira sendo, ao mesmo tempo, a estrela e a sombra de um homem que nem sequer lembrará seu nome direito. Porque no fim das contas, ser escolhida não é sobre amor. É sobre sobrevivência. E você? Você é muito boa nisso. Não tão silenciosamente que ele suspeite, nem tão alto que pareça descontrole. O suficiente para que ele acredite estar no comando, mesmo enquanto você traduz mentalmente versos de um poema que nunca lhe lerá. No fim, tudo termina ou em triunfo ou no que mais tarde chamará de um apagamento suave. Talvez ele diga algo, talvez não. Você sorri de qualquer forma. Levanta-se, veste-se novamente e inclina-se em reverência, escondendo com cuidado as agulhas que deixaram marcas na pele do couro cabeludo e a cãibra que começou no segundo ato. Então você vai embora. Não olha para trás, não pergunta como foi, não pergunta se ele lembra do seu nome. Porque não se trata disso. Trata-se da posição. E esta noite, ela foi sua. Enquanto ele dorme estirado no futon, como um homem que acabou de conquistar uma província e não, digamos, adormeceu logo após um esforço medíocre, você deita ao seu lado, olhos abertos, costas retas, a mente em movimento. Não por emoção, mas porque é agora, na penumbra do pós-ato, que começa a verdadeira ginástica mental. Você fez tudo certo? O cabelo não se desarrumou demais? Ele gostou daquele momento em que você inclinou o corpo no justamente assim? Talvez devesse ter suspirado um pouco mais alto, ou aquele fôlego foi excessivo? São perguntas que você não fará, mas que girarão na sua cabeça como um general revisando as baixas no campo de batalha. Você ainda não pode ir embora. Se for cedo demais, parecerá fria. Se ficar tarde demais, será interpretada como apego. Então você fica deitada, olhando para o teto, contando as ripas de bambu e se perguntando se as outras concubinas também estão acordadas. Provavelmente não. Elas sentem o desafio como lobas, farejando o medo no ar. O silêncio é denso, não desagradável, apenas carregado do não dito, das perguntas não feitas e da fraca esperança de que amanhã você receberá um café da manhã um pouco melhor. Ele pode murmurar algo. Um elogio, preferencialmente, com seu nome. Você assente no escuro, mesmo que ele já ronque como alguém que nunca precisou dormir com a dignidade escondida nas dobras de um obi. Finalmente, você se levanta em silêncio. Uma saída graciosa depois de um ato delicado é uma arte. Você recolhe seu kimono, amarra o obi, alisa o cabelo apenas o suficiente para parecer uma mulher que brilha de mistério, não de suor. Não há ninguém no corredor, mas você caminha como se fosse observada, porque nesta cidade, sempre seus passos são leves, o rosto sereno, o coração fechado, escondido atrás da sua melhor performance. Você volta para seus aposentos. Alguém já acendeu a lâmpada. O chá está morno. Você bebe sem sentir o gosto. Senta-se sozinha e só então solta o ar. Não sabe se esta noite significou algo. Não sabe se ele se lembrará dela ou de você amanhã, mas pelo menos sabe disso, você foi escolhida. E neste mundo, isso é moeda. Mesmo que sua validade expire ao amanhecer. Você acorda cedo não porque descansou, mas porque concubinas não têm o direito de dormir além da hora. Isso é para esposas, ou para homens, ou para criaturas míticas sem rivais políticas. A noite passada, agora, parece menor. Ou talvez você apenas perceba, afinal, quanto espaço ocupa de fato na hierarquia do palácio, uma presença decorativa envolvida em brocado, com expectativas rigorosamente controladas. Suas servas entram, evitando seu olhar. Ninguém comenta onde você esteve, mas todas sabem, o cheiro de incenso quase imperceptível em sua pele, o cabelo um pouco mais desalinhado do que a impecável nuvem de perfeição padrão. Elas começam o ritual. Nova pó, pente. Recompor, restaurar a obra-prima que é seu rosto público, quase idêntico ao de ontem. A única diferença é que agora você entende melhor quão exaustiva é a beleza. O silêncio entre você e as servas é quase amigável, embora impregnado de uma reprovação discreta.
Alguém pode tossir baixinho, outra, casualmente, menciona que a senhora Có recebeu um pente de seda raro nesta manhã. Você assente. A competição recomeçou. Sem balanços, sem discussões. Você não conta a ninguém como ele cheirava a vinho de ameixa ou como disse algo quase poético antes de adormecer no meio da frase. Muito menos admite que agora desconfia de cada olhar. Seria inadequado. Em vez disso, você volta a sentar-se em seus aposentos, contida, elegante, preparando-se para mais um dia de guerra passiva, disfarçada de avaliação de ikebana e exercícios no shamisen. Você bebe chá, escreve meio poema, observa a garça além da janela e pensa em como seria voar daqui vestindo apenas uma camada de roupa. Até esta hora, a notícia já se espalhou. Todas sabem que você foi chamada. Todas recalculam suas chances, inclusive você. Porque ser concubina é equilibrar-se entre sentimento e cálculo, intimidade e estratégia, desejo e silêncio absoluto. Você ajusta a manga, respira. Hoje não é a favorita. Mas ainda está no jogo. No palácio, não é preciso ter ouvidos para escutar os boatos. Basta intuição e habilidade de decifrar formulações passivo-agressivas. Dentro de uma hora após o amanhecer, seu nome já ecoou em 3 pátios internos, 2 salas de chá e em uma aula suspeitamente alta de arranjo floral. Ninguém fala diretamente. Dizem coisas como a senhora fulana está radiante hoje, o que significa, ela brilha, foi escolhida, e fingimos não notar. Ou então, será que Sua Alteza prefere agora a poesia tradicional ou companhia mais animada? Tradução, ela deve ter recitado algo sem sentido, e mesmo assim foi escolhida. Inacreditável. Você ouve esses fragmentos como sementes venenosas sopradas pelo vento. É impressionante ver como assassinas treinadas lançam sombras em forma de metáforas florais. Seu trabalho é calar, não responder, sorrir levemente como um gato que sabe algo que os outros ignoram. Porque responder a fofocas é arriscado, mas tornar-se alvo delas e reagir é fatal. Então você se faz um pouco invisível. Caminha mais tempo pelos jardins, senta-se um pouco mais afastada do grupo, pratica caligrafia com tamanha dedicação que as pessoas começam a especular, ou você está profundamente iluminada, ou tramando algo em segredo. De qualquer forma, é bom. Porque no mundo das concubinas, a invisibilidade é superpoder. Quem é barulhento é notado, quem é notado é invejado. E a inveja aqui é um punhal dourado em bainha de seda. Você responde a elogios espinhosos com uma cortesia tão refinada que beira a ofensa. Ah, acha meu kimono extravagante? Obrigada. Foi um presente. Sorriso. Reverência. Saída de cena. Você sobrevive pela contenção, pelo timing e por aquele raro olhar que sugere, poderia destruí-lo se quisesse. E enquanto as outras se debatam por proximidade com o poder, você aperfeiçoa a arte da distância elegante. Não precisa estar sempre no centro, porque já esteve lá. Começa sutilmente. Menos olhares, convocações mais espaçadas. Um dia, uma serva esquece as suas fragrâncias favoritas e em outro, o chá chega apenas morno. A mensagem é clara, não cruel, não óbvia, apenas indiferente. Você não é mais o enigma noturno. Alguém assume o seu lugar, nova ou não, apenas parece diferente e tem um poema conveniente na manga. De qualquer forma, a atenção já não é sua. Você aceita com profissionalismo, sem queixas, sem drama. Apenas uma pausa um pouco mais longa antes da reverência. Uma tensão quase imperceptível no sorriso quando alguém diz, como a senhora Ana parece jovem hoje. Claro, a juventude é tão encantadora, e tão passageira. Eis o teste, conseguirá manter a dignidade quando for substituída em silêncio? Conseguirá juntar as mãos e elogiar o penteado de outra como se nada fosse? E agora você se pergunta, quantas vezes ainda sorrirá para a sucessora enquanto calcula, em silêncio, quanto tempo levará até que ela tropece em sua própria ambição? Essa é a parte indizível do ofício, não apenas ser escolhida, mas ser destronada com elegância. A queda do favor não é um escândalo, é apenas a mudança da maré. Você é tudo que o palácio contém, tudo que veste como uma pintura. Ainda representa seu papel, mas a luz já não incide sobre você. E agora é preciso sobreviver na sombra como se isso não importasse. Você ainda caminha pelos jardins, ainda compõe versos, ainda se senta com a postura impecável nos chás da tarde.
enquanto todos tentam adivinhar por que sua xícara tremeu. Mas a verdade é que importa. Claro que importa. Não apenas por ele, não apenas pela posição, pelo reconhecimento, por aquela migalha de poder que vinha junto com o privilégio de ser o centro de um universo controlado. Agora você é uma figura secundária na história de outra. E no entanto, aqui está você ainda empoada, ainda composta, ainda à espera. Porque no palácio tudo muda. Favoritos, modas, predileções. Basta uma palavra mal colocada, um leque quebrado ou uma metáfora sobre a chuva soar pessoal demais. Então você espera, não com amargura, mas com paciência. Pois se a afeição pode se apagar, ela também pode retornar. E você estará pronta. Afinal, a tinta se desbota. Não apenas o pó de arroz que usa como armadura, mas o próprio espetáculo, a postura, as pausas calculadas entre as palavras. Em algum momento, depois de anos ou em uma noite solitária, você se vê, de repente, sem o figurino. E o estranho é que ainda está lá. Sob as camadas de tecido, de reputação, de inveja, de versos e de cortesia, existe uma mulher que lembra de tudo. O primeiro chamado. O primeiro elogio. A primeira vez em que percebeu que não era mais a favorita. Você interpretou todos os papéis, musa, rival, enigma, sombra. Sorriu através das recusas e escreveu haikais enquanto planejava sua própria sobrevivência emocional. E o que resta? Uma coluna vertebral mais firme que o cetim, uma memória mais afiada que qualquer fofoca de palácio. E um harém inteiro de mulheres que ou a temem, ou a invejam, ou secretamente esperam envelhecer pela metade com a mesma dignidade que você. Porque eis o segredo que ninguém menciona: as concubinas envelhecem, desaparecem, mas também sobrevivem. E em um mundo construído em torno do desejo, a resistência é o ato mais ousado de todos. Você já não corre para o espelho quando chega um mensageiro. Já não se preocupa se o grampo no cabelo está posicionado para seduzir. Às vezes, até pula o ritual completo da maquiagem e simplesmente se senta à beira do Lago dos Carpas. Porque, afinal, observar peixes que não fazem nada é mais honesto do que tentar parecer um poema. Sim, ainda veste seda, mas agora por si mesma. E quando chegam as novatas, empoadas, com olhos brilhantes, percorrendo a mesma galeria que você um dia conquistou, você não sorri com malícia, nem com crueldade, mas com compreensão. Porque já dançou essa dança, já equilibrou-se na borda do poder com lábios pintados e voz reduzida a um sussurro. E ainda está aqui. Ainda graciosa. Ainda perigosa no silêncio. Quando a tinta se desvanece, resta apenas uma coisa: você. E isso é mais do que alguém já esperou. E agora, um salto no tempo, porque a história do desejo nunca foi linear. Se a Babilônia transformou o sexo em dever sagrado, a Grécia Antiga o converteu em teatro, com máscaras, vinho e segredos queimando sob a pele. No centro disso tudo estava Dionísio, deus do êxtase, da loucura e do vinho que desata línguas. Nada encapsulava seu espírito melhor do que os mistérios dionisíacos, rituais de iniciação onde os participantes tentavam apagar a fronteira entre humano e divino. Não eram simples visitas a templos. Esses mistérios aconteciam em florestas profundas ou santuários ocultos, longe dos olhos profanos. Só os iniciados podiam entrar, e o que ocorria dentro era guardado com juramento de silêncio. Os de fora murmuravam sobre orgias descontroladas e bebedeiras. Mas, como sempre, a verdade era mais complexa. Os participantes, homens e mulheres, se preparavam com jejum, música, danças e longas procissões. Vestiam máscaras, peles de animais, ou às vezes nada. O objetivo era abandonar a identidade social, não mais mercador, escravo ou nobre. Por algumas horas, você se tornava parte de algo primitivo, mais antigo que as muralhas da cidade. A energia sexual, quando presente, não era mera diversão, mas símbolo de renovação e união. Em uma sociedade onde a vida era rigidamente estruturada, esses rituais permitiam um colapso controlado da ordem. Prometiam catarse, a dissolução temporária das fronteiras entre homem e mulher, rico e pobre, mortal e Deus. Mas não era apenas uma noite selvagem na floresta. Os mistérios prometiam transformação. Quem voltava deles falava em ter tocado o divino, em ter visto algo além da razão. Muitos descreviam uma sensação de renascimento, como se o caos tivesse queimado suas ilusões. Claro, nem todos aprovavam.
Filósofos como Platão desconfiavam desses êxtases, temendo que afastassem as pessoas da lógica e da disciplina. Mas para muitos gregos, os mistérios dionisíacos eram o antídoto necessário à rigidez de suas vidas públicas. Ofereciam o que nem os templos nem a política podiam dar, a verdade emocional. E era exatamente disso que se tratava. Esses rituais não eram sobre escândalo, mas sobre transcendência. Ao abraçar sua própria selvageria, os gregos acreditavam que podiam tocar o sagrado. Enquanto isso, no Antigo Egito, a fertilidade não era apenas sobre colheitas ou nascimentos. Não se tratava apenas de filhos, mas da própria essência do reino. E nenhum símbolo encarnava melhor essa verdade do que o Nilo. Todos os anos, suas cheias arrastavam consigo o leite fértil que insuflava a vida à terra ressequida. Para os egípcios, não era um fenômeno natural, era um ato divino, uma união sagrada entre céu e terra, celebrada com rituais que nada tinham de contidos. Um dos mais fascinantes dedicava-se a mim, o deus da fertilidade, da agricultura e da potência masculina. Suas estátuas não escondiam nada, eram representadas com um falo ereto, permanente, inconfundível. Mi não era apenas um símbolo da vida, era a encarnação da força criadora em seu estado mais puro. Durante o festival anual, multidões se reuniam para testemunhar o próprio faraó participar da colheita cerimonial, cortando a primeira espiga de trigo como oferenda ao deus. Mas não era apenas uma festa agrária. Dançarinas se apresentavam nuas ou quase nuas, celebrando a beleza do corpo humano e seu papel na criação. Cantos rituais, tambores hipnóticos e incensos densos criavam uma atmosfera onde as fronteiras entre êxtase espiritual e prazer físico se dissolviam. As mulheres tinham um papel central nessas cerimônias, especialmente no Festival da Embriaguez, dedicado a Hathor, a deusa do amor, da música e da alegria. Essa celebração anual, selvagem e eufórica, incluía vinho, música e danças estáticas, reencenando o mito em que Hathor, embriagada até a inconsciência, salvou o mundo de sua própria fúria. Os participantes acreditavam que, ao replicar o êxtase embriagado da deusa, estavam restaurando o equilíbrio cósmico, transformando o caos em ordem. Havia um subtexto sexual? Quase certamente. Mas não era tabu. Os egípcios não viam a sexualidade através da lente da culpa ou da vergonha. Para eles, era parte do ciclo natural, tão sagrada e vital quanto o próprio Nilo. Alguns templos de cura chegavam a incluir rituais onde questões de fertilidade eram tratadas não apenas com ervas, mas com toques simbólicos, sugestões hipnóticas ou jogos de papel sagrados, supervisionados por sacerdotes que atuavam como mediadores entre os humanos e os deuses. No Antigo Egito, o prazer não era concessão, era harmonia com o divino. E a cada beijo do Nilo nas margens, eles eram lembrados de que a vida, em sua essência, é um dom sensorial dos deuses. Já em Roma, até o caos tinha estrutura. E em nenhum lugar isso ficava mais evidente do que nas Lupercalias, o festival anual da fertilidade celebrado em fevereiro sob a sombra do Palatino. O que começou como um rito rural em honra aos deuses protetores dos rebanhos transformou-se em uma das mais extraordinárias e escandalosas festividades públicas da história. Parte cerimônia, parte teatro provocativo. O ritual homenageava Luperco, deus associado à fertilidade e à proteção do gado. Mas o mito de sua origem ia mais fundo. Acreditava-se que a Gruta do Lupercal era o mesmo lugar onde a loba amamentou Rômulo e Remo, os fundadores lendários de Roma. Essa simbologia primitiva impregnava a celebração. No centro do espetáculo estavam os lupercos, jovens que encarnavam a energia selvagem e indomável. Vestidos apenas com peles de cabra, ou muitas vezes sem nada, eles corriam pelas ruas, golpeando levemente as mulheres com tiras de couro chamadas februa. As mulheres não se ofendiam, pelo contrário, disputavam esses toques. Acreditava-se que os golpes aumentavam a fertilidade, facilitavam os partos e até potencializavam a energia sensual. Era barulhento, caótico e sem pudor, sacrifícios, banquetes, canções obscenas, tudo com um propósito sagrado. As Lupercalias marcavam a purificação da cidade, uma varredura simbólica da estagnação invernal para dar lugar à renovação primaveril. Os subtextos sexuais eram inegáveis, mas envoltos em camadas de mito, natureza e destino. Mais tarde, poetas como Ovídio escreveriam sobre as Lupercalias com humor e nostalgia. Embora vozes conservadoras tentassem domesticar a festa ao longo dos séculos, a tradição resistiu até que o cristianismo impôs uma moral mais rígida. Curiosamente, alguns historiadores sugerem que o dia de São Valentim nasceu das cinzas das Lupercalias, uma transformação das peles de cabra em corações de papel.
Mas a essência permaneceu: fertilidade, amor e a estranha necessidade humana de ritualizar o desejo. Roma não separava o corporal do sagrado. Envolvia um no outro, como a videira em torno da coluna de um templo. E uma vez por ano, nesse dia selvagem, as pessoas deixavam seus lobos interiores correrem soltos. Se as Lupercalias eram um espetáculo público, os mistérios de Eleusis eram sua contrapartida espiritual, secretos, solenes, transcendentes. Celebrados por mais de 1000 anos na Grécia Antiga, esses rituais giravam em torno do mito de Deméter e Perséfone, oferecendo aos iniciados uma experiência poderosa de vida, morte e renascimento. Por trás da poesia do mito e do silêncio teatral, alguns estudiosos suspeitam da presença de elementos simbólicos e talvez até sensuais escondidos nas alegorias. No santuário de Eleusis, a noroeste de Atenas, milhares de pessoas, de filósofos a camponeses, se reuniam anualmente. Ao contrário da maioria das práticas religiosas gregas, esses rituais não eram restritos por status social ou gênero. A única condição, o silêncio absoluto. Revelar o que se via ali poderia ser punido com a morte. No centro dos mistérios estava a história de Perséfone, a jovem raptada por Hades e levada ao submundo. Sua mãe, Deméter, deusa da agricultura, chorou tão profundamente que a própria terra se tornou estéril. Seu reencontro simbolizava o retorno da vida na primavera e a promessa de uma existência além da morte. Qual a relação disso com a sexualidade? Talvez tudo. O próprio mito é profundamente simbólico: o rapto, a descida, o reencontro e a fertilidade. Alguns acadêmicos acreditam que o clímax dos mistérios de Eleusis incluía uma reencenação dramática, possivelmente até uma união ritualística entre os atores que representavam Perséfone e seu consorte divino. Era literal ou apenas metafórico? Ninguém sabe ao certo. Mas a experiência era considerada profundamente transformadora, emocionalmente, psicologicamente, quem sabe, até fisicamente. Os iniciados jejuavam, marchavam em procissões à luz de tochas, bebiam um misterioso Kykion, uma poção sagrada, e adentravam o telestério, a câmara interna onde ocorriam os rituais finais. O que eles viam lá os mudava para sempre. Muitos descreviam como uma iluminação, um encontro íntimo com a verdade divina. Nada foi registrado. O juramento de silêncio era tão sagrado quanto o próprio ritual. Os mistérios de Eleusis não eram sobre prazer pelo prazer. Eram sobre transmutação, a possibilidade de que o sensorial e o divino pudessem se encontrar não em conflito, mas em união. Em um mundo onde a morte era uma presença constante, Eleusis oferecia esperança, que, através da descida às trevas, vem a luz, que, pelo retorno, a renovação eterna, e que, no sagrado casamento dos opostos, a vida se perpétua. Enquanto os rituais ocidentais muitas vezes velavam a sensualidade em mito ou mistério, a Índia antiga abordava a questão com uma franqueza espiritual radical. Aí está a Tantra, uma tradição complexa, frequentemente mal compreendida, que via a energia sexual não como pecado, mas como uma força sagrada, uma centelha divina que, quando canalizada corretamente, poderia levar à iluminação. A Tantra não é uma única religião ou doutrina. Surgiu em diferentes escolas do hinduísmo e do budismo, evoluindo ao longo dos séculos, mas seu núcleo é uma convicção: o físico e o espiritual não estão separados. Para alcançar o divino, não é preciso fugir do corpo. É preciso habitá-lo completamente. Elaboraram rituais profundos, projetados para transmutar os atos cotidianos, comer, respirar, até mesmo o ato de amar, em caminhos de libertação. Mas foram os rituais sexuais tântricos, os mais conhecidos e controversos, que desafiaram as convenções. Não eram encontros casuais movidos pelo desejo, mas cerimônias sagradas, meticulosamente estruturadas, onde cada gesto carregava um peso simbólico. A respiração sincronizada com mantras, os corpos entrelaçados em meditação dinâmica, cada movimento uma oração. O homem encarnava Shiva, a consciência imóvel, a mulher, Shakti, a energia criadora. Sua união não era mera satisfação física, mas a encenação cósmica da fusão entre opostos, o caos e a ordem, o espírito e a matéria. O objetivo não era o prazer, mas a transcendência, ver o divino através da lente do desejo. Mas desfaçamos o equívoco: a Tantra não se resumia ao sexual. Na verdade, a maioria de suas práticas era profundamente ascética: mantras, visualizações, yoga, concentração inquebrantável. O sexo era apenas uma entre muitas portas, frequentemente velada por simbolismos tão densos que apenas os iniciados podiam decifrá-los.
Até mesmo textos como o Kama Sutra, hoje reduzido a um manual de posições, nasceu dessa mesma visão de mundo. O prazer não era condenável, era estudado, refinado, integrado a um sistema espiritual maior. Nos templos medievais de Khajuraho ou Konark, as esculturas de amantes entrelaçados não eram mera decoração. Eram declarações teológicas, o caminho para o sagrado passa pelos sentidos. Para os tântricos antigos, o desejo não era uma distração, era combustível. E quando aceso com sabedoria e reverência, podia abrir uma passagem direta ao coração do universo. Muito antes dos templos da Índia ou das dinastias douradas do Egito, floresceu a Suméria, uma das primeiras civilizações do mundo. Em seus complexos templários, especialmente na cidade de Uruk, já brotavam as raízes da sexualidade sagrada. No centro de tudo, a deusa Inanna, mais tarde chamada Ishtar, e suas misteriosas sacerdotisas. Mulheres cujos corpos eram vasos da força divina. Não eram cortesãs comuns. Chamavam-nas hieródulas, servas sagradas, cuja sexualidade era ritualizada, honrada, parte intrínseca da ordem cósmica. Nos textos sumérios, Inanna é retratada como uma deusa ardente, celebradora do amor, da fertilidade e do êxtase. Seus rituais templários refletiam essa união entre o espiritual e o físico como uma única forma de devoção. Um dos mais fascinantes era o casamento sagrado. A cada ano, durante as festividades de Ano Novo, o rei simbolicamente desposava a deusa por meio de sua grande sacerdotisa. Havia música, ofertas, poesia e, segundo muitas versões, a consumação física do ato. Não era um espetáculo, era o evento central de renovação da cidade. Ao reencenar a união de Inanna com seu amante Dumuzid, o rei legitimava seu poder, a terra era abençoada, e o ciclo da vida reiniciava. Mesmo fora dessa cerimônia, a sexualidade sagrada permeava a vida templária. As sacerdotisas e suas auxiliares eram treinadas em música, dança, encantações e a arte do amor. Para quem buscava purificação ou favor da deusa, a união com uma hieródula poderia trazer cura, visão ou fertilidade. Era um rito, não uma transação. Essa função, porém, não era isenta de ambiguidades. Algumas dessas mulheres desfrutavam de grande prestígio, vivendo sob a proteção dos muros sagrados. Outras, à margem, talvez fossem vulneráveis à exploração. Com o tempo, o sagrado se esvaiu, e impérios posteriores distorceram essas práticas, transformando o divino em profano. Mas na Suméria antiga, o corpo não era algo a ser domado. Era um canal por onde fluía a divindade, como a água por uma terra fértil. Nos aposentos sagrados de Inanna, o amor não era apenas emoção. Era ritual. Longe dos templos do Oriente Próximo e dos mistérios da Índia, os antigos celtas celebravam a fertilidade com fogo, liberdade e florestas. Seu festival sagrado chamava-se Beltane, realizado na noite que antecedia o 1º de maio, quando a fronteira entre o natural e o sobrenatural se tornava tênue. Era uma celebração da vida, do crescimento e do desejo, e nada havia de recatado nisso. Os celtas acreditavam que o mundo pulsava com energia espiritual. Os espíritos habitavam as árvores, os rios, as pedras. E durante o Beltane, a energia da reprodução e do renascimento atingia seu ápice. Nos morros, acendiam-se grandes fogueiras, símbolos de purificação e proteção. As pessoas dançavam ao redor das chamas, saltavam sobre a fumaça em busca de bênçãos, até mesmo conduziam o gado entre pares de fogos para afastar doenças na estação que se aproximava. Mas o que tornava o Beltane lendário era o que acontecia quando as labaredas se apagavam. Solteiros e solteiras dirigiam-se juntos para a floresta em uniões temporárias, os chamados casamentos do Bosque Verde. Não eram relações clandestinas, mas alianças sagradas, livres das amarras sociais, muitas vezes consumadas sob as estrelas. Não havia escândalo nisso. Pelo contrário, esses encontros eram vistos como atos de harmonia com a fertilidade da terra. Unir-se a um parceiro na noite de Beltane significava tornar-se parte do ritmo cósmico da natureza, espelhar a união da Mãe Terra e do Deus Cornífero, os princípios divinos masculino e feminino. Algumas fontes sugerem que até casais formalmente unidos podiam suspender seus votos por essa noite, não como traição, mas como homenagem à tradição e à renovação. Crianças concebidas durante o Beltane eram por vezes chamadas de filhos do fogo, acreditando-se que carregavam uma vitalidade especial. Era um festival onde as regras se flexibilizavam, o desejo era honrado, e a vida celebrava em sua forma mais exuberante. Não havia templos, a natureza era o altar, a floresta o leito nupcial, o fogo a testemunha.
Com a chegada do cristianismo, muitas dessas práticas foram condenadas ou suprimidas, mas ecos do Beltane sobrevivem até hoje nos rituais de 1º de maio, nas danças populares e nos sussurros de costumes antigos. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa e pelo Oriente Próximo, a sexualidade sagrada do mundo antigo enfrentou um silencioso apagamento. O que antes era ritual nos templos, florestas e festivais passou a ser estigmatizado como pecado. O corpo, outrora visto como recipiente de energia divina, tornou-se fonte de tentação. O prazer, antes reverenciado, agora devia ser evitado. Mas essa transformação não foi instantânea. Nos primeiros séculos, o cristianismo ainda não era a força institucional que viria a ser. Crescia às margens, entre místicos, ascetas e pensadores radicais. Algumas seitas primitivas, como os gnósticos, mantinham crenças que dialogavam com sistemas espirituais mais antigos. Viam o mundo físico, inclusive a sexualidade, como metáfora de verdades superiores. Certos textos gnósticos chegavam a interpretar a união masculina e feminina como reflexo da unidade divina entre opostos espirituais, ecoando ideias tântricas ou os casamentos simbólicos da Suméria. Uma seita particularmente enigmática, os carpocratianos, supostamente praticava rituais espirituais que incluíam intimidade física, acreditando que a verdadeira iluminação exigia experimentar tudo, inclusive o desejo, sem vergonha ou medo. Essas comunidades marginais foram rapidamente declaradas heréticas pela nascente hierarquia eclesiástica. Seus escritos foram destruídos ou ocultados, mas vestígios permanecem em códices empoeirados, evangelhos apócrifos e na sobrevivência silenciosa de símbolos antigos, reinterpretados para uma nova doutrina. À medida que o cristianismo ortodoxo consolidava seu poder, os rituais da sexualidade sagrada foram sendo reprimidos à clandestinidade. Templos foram arrasados ou convertidos em basílicas. Festivais como o Beltane foram rebatizados ou proibidos. A sacerdotisa sagrada do amor transformou-se em pecadora, o místico sensorial em herege. Mas a memória humana é teimosa. Sobreviveu em murmúrios, em símbolos cifrados. Místicas medievais como Hildegard de Bingen descreviam o êxtase divino com uma linguagem suspeitamente carnal, seus vislumbres celestiais soavam como abraços, suas revelações como fusões. Visionários falavam de união espiritual usando metáforas de paixão e entrega. Até os santos, nos momentos de maior proximidade com Deus, recorriam a imagens que borravam a fronteira entre corpo e espírito. E assim, o sagrado não desapareceu. Ele se metamorfoseou. O que começou nos bosques de Eleusis, nos aposentos de Inanna e nas florestas celtas nunca morreu de fato. Retirou-se para as sombras, para a poesia, para os sonhos, para a memória coletiva, porque é possível demolir templos, proibir rituais, queimar livros. Mas não se extingue o anseio humano de fundir o físico ao divino. Esse desejo é eterno, tão persistente quanto a própria consciência. Nos corredores sombreados da antiga Atenas, onde a razão deveria triunfar sobre a vingança, em 399 a.C., serviram veneno em uma taça. Sócrates, um dos espíritos mais influentes do Ocidente, foi condenado à morte não pela espada nem pelo exílio, mas pela cicuta. Um julgamento grotesco desde o início. Um homem sem posses, que nada escreveu e afirmava não saber de nada, acusado de corromper a juventude e introduzir novos deuses. Na verdade, Sócrates era uma pedra no sapato da elite ateniense. Questionava a autoridade, ridicularizava os autoproclamados sábios e ensinava seus discípulos a fazerem o mesmo. Seu método de perguntas incansáveis era visto não como pedagogia, mas como subversão. O tribunal lhe ofereceu alternativas. Poderia propor uma pena mais branda, multa, banimento, qualquer coisa. Mas Sócrates, tão obstinado na morte quanto na vida, recusou-se a implorar. Em vez disso, sugeriu algo absurdo, que fosse recompensado por seus serviços a Atenas. Os jurados não acharam graça. A sentença, morte por cicuta. Não era a lâmina dramática de um assassino, mas um fim clínico, eficiente. A paralisia começava pelos membros, subia lentamente até o coração. Sem sangue, sem gritos. Só o silêncio. Em seu último dia, cercado por amigos e discípulos, Sócrates manteve-se lúcido. Tomou banho, despediu-se dos filhos e bebeu o veneno com serena resignação. Quando o frio entorpecimento chegou às pernas, continuou a discorrer sobre a imortalidade da alma, tratando a morte não como um fim, mas como uma passagem. Seus discípulos choravam. Ele, impassível,
A quem devemos o sacrifício de um galo? Suas últimas palavras, um enigma até hoje. O último ensinamento sobre autocontrole, convicção e integridade. Poderia ter fugido. Seus seguidores já haviam organizado tudo. Mas escolheu submeter-se à lei, mesmo injusta, pois acreditava que minar a ordem da cidade causaria mais dano do que sua própria morte. Assim, Atenas livrou-se de seu crítico mais incômodo. Não com correntes ou tortura, mas com uma xícara de chá feito de raízes letais. Mas ao matar Sócrates, não o calaram. Tornaram-no imortal. A cicuta não silenciou sua voz, amplificou-a através dos séculos. Quando pensamos em Cleópatra, imaginamos a rainha sedutora, envolta em sedas, sussurrando em latim para Júlio César e em grego para Marco Antônio. Mas além da política e da poesia, Cleópatra era também uma estudiosa da ciência, especialmente da toxicologia. Não era apenas bela, era perigosa de maneiras que poucos suspeitavam. Como governante do Egito, tinha acesso a uma das maiores bibliotecas da antiguidade, onde rolos guardavam segredos não só das estrelas e dos deuses, mas das substâncias que matam. Dizem que mantinha um laboratório pessoal, onde testava venenos em prisioneiros, observando quais matavam rápido, quais causavam agonia e quais deixavam o corpo intocado. Não era crueldade gratuita. Em seu mundo, o veneno era política. Era estratégia. Cleópatra não confiava em espadas ou batalhas quando uma gota de toxina poderia ser mais rápida, silenciosa e precisa. O assassinato por envenenamento era um bisturi no arsenal de uma governante. E ela era cirurgiã. Estudava beladona, estricnina, cicuta e acônito. Experimentava misturas de peçonhas de serpentes e ervas. Alguns causavam alucinações e outros simularam doenças. Uns matavam instantaneamente e outros demoravam horas, dando tempo para confissões ou mudanças de lealdade. E, claro, havia a áspide, a serpente com a qual, segundo a lenda, ela encerrou sua própria vida. Quando Otaviano, futuro Augusto, conquistou o Egito, Cleópatra recusou-se a ser levada a Roma como prisioneira. Em vez disso, teria usado a áspide para abreviar seu caminho. Mas até essa morte é contestada. Alguns historiadores acreditam que ela pode ter ingerido um veneno de ação rápida, escondido em um alfinete ou em um unguento. Afinal, Cleópatra sabia qual toxina provocava convulsões e qual garantia uma morte serena. A áspide pode ter sido apenas símbolo, uma picada discreta para uma rainha orgulhosa demais para usar grilhões. Para ela, o veneno não era um crime, mas controle. Era a arte de decidir quem viveria, quem morreria e como a história a lembraria. E se seus inimigos a subestimavam por sua beleza, raramente viviam o suficiente para se arrepender. Na Roma imperial, o poder não apenas corrompia, envenenava. Literalmente. Nos salões dourados do Palácio Imperial, o veneno tornou-se o método preferido para eliminar rivais. Nenhum banho de sangue em praça pública, nenhuma guerra civil. Apenas uma taça de vinho, um prato de figos e um cadáver para a sobremesa. Os imperadores conheciam bem a traição e desconfiavam até dos mais próximos. No século I d.C., sob o reinado de Cláudio, o envenenamento viveu sua era de ouro graças a uma mulher, Locusta, a mais famosa envenenadora profissional de Roma. Ela não era uma figura obscura espreitando em becos com frascos suspeitos. Era uma especialista treinada, quase uma química pela medida antiga, que servia às ambições políticas dos poderosos. Quando Agripina, a jovem, esposa de Cláudio, quis ver seu filho Nero no trono, recorreu a Locusta. O resultado? Um prato de cogumelos envenenados, favorito do imperador, e um declínio rápido em sua saúde. Mas o drama não terminou aí. Quando Nero tornou-se imperador, usou Locusta como sua assassina real. Quando seu meio-irmão britânico tornou-se uma ameaça, ela foi chamada novamente. O jovem príncipe morreu em pleno banquete, contorcendo-se diante dos convidados horrorizados. Nero ficou tão impressionado que concedeu a Locusta perdão total, terras e até discípulos para ensinarem sua arte letal. Em Roma, o veneno era a arma dos sofisticados. Aristocrática. Difícil de rastrear. Uma adaga deixava testemunhas, o veneno, apenas dúvidas. Era uma doença, um mal-estar, um castigo dos deuses. A paranoia espalhava-se, taças eram testadas, comida provada por escravos.
Surgiram defesas elaboradas, colheres de prata que escureciam ao contato com toxinas, antídotos feitos de esmeraldas pulverizadas e a famosa teriaca, uma poção universal com dezenas de ingredientes, incluindo ópio e carne de víbora. Nada disso deteve a onda silenciosa de mortes. O veneno em Roma era mais do que um instrumento. Era uma linguagem, um pacto mútuo entre sobrevivência e ambição. E nos salões de mármore e sangue, seu sussurro ecoava mais alto que qualquer grito. Na China antiga, o veneno não era um crime, era uma arte. Nos palácios das dinastias Han, Tang e Ming, ele se transformou em uma linguagem sofisticada do poder, sussurrando através de mangas de seda e taças de chá sem o estardalhaço das espadas. A elite chinesa dominava a farmacologia como um mestre calígrafo domina o pincel, uma pitada a mais de erva, e o remédio virava arma. Médicos imperiais e alquimistas equilibravam-se na lâmina entre a cura e a morte, preparando antídotos pela manhã e venenos ao anoitecer. Mas as verdadeiras mestras dessa guerra silenciosa eram as mulheres, concubinas, favoritas e imperatrizes, a quem negavam espadas ou títulos políticos. Para elas, a intriga era uma faca de dois gumes, a rival não morria em escândalo, mas em febre. Um olhar demorado, um suspiro de desdém, e em poucos dias a adversária tossia sangue entre os lençóis. A imperatriz Lu, da dinastia Han, elevou essa prática a um ritual macabro. Não bastava matar, era preciso fazê-lo com a precisão de um relógio de água. Seus oponentes definhavam em agonia prolongada, enquanto ela, serena, assistia ao império curvar-se não à força, mas ao medo. Não era uma governante que usava a medicina para salvar, era uma soberana que a dobrara à sua vontade, transformando poções em cetros. E o veneno não se limitava aos muros do palácio. Assassinos das sociedades secretas, como a seita das 5 toxinas, untavam lâminas com sucos letais ou vertiam elixires mortais no vinho ritual. Cada dose era uma mensagem: chegarei a você até aqui. Não por acaso, a China desenvolveu um dos sistemas mais avançados de detecção de venenos da antiguidade. Funcionários testavam os alimentos com hashi de prata, que, acreditava-se, escureciam ao contato com arsênico. As cozinhas imperiais eram laboratórios onde o sabor e a segurança se fundiam em um só gesto. Ali, o veneno não era impulsivo, era calculado, quase cerimonial. Uma jogada de Weiqi, não uma briga de rua. E embora raramente fosse visto, governava dinastias com a mesma mão que coroava imperadores. Mas havia lendas ainda mais sombrias. Falava-se das Vishakanias, jovens cujo corpo era transformado em arma desde a infância. Gotas diárias de veneno, administradas com paciência monástica, tornavam sua pele, seu hálito, até seu suor, letais. Um beijo poderia ser uma sentença, um suspiro, uma execução. Diziam que a prática nasceu com Chanakya, o maquiavélico estrategista do Império Maurya, no século IV a.C. Para ele, envenenar não era apenas matar, era uma forma de guerra psicológica. Em seu Arthashastra, o veneno era ferramenta de Estado. Inimigos podiam ser seduzidos e destruídos sem que uma única espada fosse desembainhada. Existiram as Vishakanias? Alguns estudiosos veem nelas metáforas da traição feminina, outros, experimentos reais de imunização tóxica, como a Vishakrama da Ayurveda. Mas a verdade pouco importava, o terror que inspiraram era real. Embaixadores estrangeiros eram advertidos e refeições, inspecionadas, e qualquer bela desconhecida na corte podia ser não um presente, mas uma ameaça envolta em seda. Na Índia, o veneno não se escondia apenas nos cálices. Às vezes, usava joias, sorria e dançava nos salões. A ideia de que a beleza podia matar alimentou séculos de desconfiança, contra venenos e protocolos paranoicos. O mais aterrador no mito das Vishakanias não era a toxina, mas a intimidade da ameaça. A morte não chegava no campo de batalha, aproximava-se em um suspiro, com lábios pintados de vermelho. Até mesmo nos leitos reais, a morte chegava silenciosa. A própria queda de Alexandre, o Grande, após conquistar a Pérsia, foi atribuída a um veneno oriental, uma dose traiçoeira em seu vinho durante um banquete em Babilônia. Verdade ou lenda? Pouco importa. A mera suspeita revela o peso que os persas carregavam na arte da guerra invisível. Enquanto o antigo Israel não ostentava o mesmo teatro macabro de Crimeia ou Pérsia, também não ficou imune ao fascínio mortal dos tóxicos. Nas escrituras, ervas amargas, poções e até provações divinas se entrelaçavam com a sombra do veneno.
O livro dos Números descreve o julgamento das águas amargas. Se o marido desconfiasse da fidelidade da esposa, ela era levada ao sacerdote, que misturava água sagrada com pó do santuário. Um gole, e o corpo incharia-se culpada, nada aconteceria-se inocente. Era justiça por envenenamento, um veredicto que se dissolvia no sangue. Mas o veneno também falava em metáforas, não menos sinistras. A rebelião contra Deus era castigada com absinto e fel. Nos Salmos, a língua dos ímpios era um reservatório de peçonha, símbolo do engano que corrói por dentro. Até Herodes, já citado, ressurge no Novo Testamento como encarnação da política envenenada, um governante que matava não com espadas, mas com cálculos silenciosos. No mundo antigo, o veneno era arma universal, elegante, implacável, democrática. Não exigia exércitos, não deixava rastros de batalhas, não fazia barulho. Era ferramenta dos conflitos íntimos, nas alcovas, atrás das cortinas, entre os brindes de um banquete. Mais que um método, era uma mensagem. Morrer pela espada era morrer como guerreiro, morrer envenenado era morrer traído. O veneno sempre chegava pelas mãos de quem se jurava lealdade, um servo, uma esposa, um parente. Transformava cada gole em uma roleta russa, cada taça em um teste de fé. Os antigos admiravam sua sutileza. Filósofos viam nele destino, castigo, poder disfarçado de bênção. Religiões, um sinal do juízo divino. Reis, um instrumento para reescrever dinastias sem derramar sangue nas ruas. Aí está o paradoxo do veneno, covarde e brilhante, invisível mas inesquecível. Não mata apenas o corpo, destrói a confiança. Deixa suspeitas como herança, sombras na história. E seu mito persiste. A cicuta de Sócrates, o áspide de Cleópatra, os figos envenenados de Cláudio, as vixacanias da Índia. Não são apenas mortes, são parábolas. Lembretes de que, no palco do poder, os atores mais perigosos são aqueles que ninguém vê. O veneno não tem rosto, não tem voz, não usa armadura. Mas moldou impérios, trocou herdeiros, sussurrou nos ouvidos dos poderosos. Em cada corredor do palácio, em cada copo oferecido com um sorriso, ele esteve e ainda está presente. O assassino perfeito.